Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Escudo Geek sem edição com Júnior do Vale, que sou eu. Pessoal, sei que eu posto pouco no nosso canal no YouTube, mas vou tentar passar a fazer isso com mais frequência. Mas nós continuaremos sendo um canal diferente. Sem edição porque eu não coloco vinheta, porque eu não faço corte, porque eu não coloco aquelas coisinhas bonitinhas no meio dos vídeos. Não, a gente quer fazer um vídeo papo reto. Não vou falar sobre mega sagas, quero falar muito sobre Image, crossovers, selos da DC e da Marvel e alguns quadrinhos brasileiros. E também não vou ficar botando link para vocês comprarem ônibus e similares, mas vou botar os links e pedir para que vocês, quando forem fazer as suas compras na Amazon, na Mundos Infinito ou na Panini, que utilizem o link do Escudo Geek para comprar aquilo que vocês quiserem. Para esse nosso recomeço, que eu espero que seja semanal, eu escolhi a minissérie Grifter e Backlash. Então eu vou falar para vocês sobre a editora brasileira, a edição brasileira e a edição norte-americana. Tá? Eu sou um cara que sou fã do que eu chamo de Image clássica, que é a Image dos anos 90, a Image dos estúdios originais e dos seus fundadores originais. Grifter e Backlash, a Irmandade, foi publicado aqui no Brasil pela editora Atitude, com o selo da Wildstorm na capa, em 2 edições formato americano, e naquele papelzinho simplesinho que eu gosto, com grampo, que o pessoal chama de canoa, mas eu vou continuar chamando de grampo, fazendo disso aquele gibi raiz que eu tanto curto. Sobre a editora Atitude, a gente teve um boom de editoras nos anos 90 nos Estados Unidos publicando gibi de hominho. E aqui no Brasil a gente teve também. A maior parte delas teve vida curtíssima e a Atitude foi uma das que teve vida mais curta, publicando poucos títulos, não publicando coisas anunciadas, como a Voodoo, e deixando coisas incompletas. Tá? Os editores da época estão no mercado até hoje, os muito conhecidos e competentes, Leandro Luiz Del Manto, Maurício Muniz e Ricardo Giacetti, que todo mundo conhece. Tá? Sobre a edição brasileira. Como eu já disse, uma minissérie em 2 edições, que compila as 4 edições originais norte-americanas. Tá? Nesse formato, com este papel, mas com algumas coisas a comentar. Isso aqui que eles fizeram ficou legal, que foi o dando nome aos bois. Para quem não viveu essa época, ou para quem viveu e não lembra, esses personagens do estúdio do Jim Lee já tinham saído por Globo, por Abril, por Mitos, com outros nomes, né? Era Bandoleiro e Chicote. Eles optaram por usar a nomenclatura original, o que eu acho legal, porque dá uma sonoridade legal. O problema é que eles voltaram para o Grifter e Backlash original, mas não usaram a mesma nomenclatura em inglês por uma série de outros personagens e grupos dentro da história. Então, se tu vai usar os nomes originais, usa para todo mundo. Se tu vai usar nome traduzido, usa para todo mundo. E aqui eles explicam que mudam os nomes dos protagonistas, porque a sonoridade é melhor, mas uma série de outros personagens acabam não tendo esse mesmo critério no meio da revista. Tá? Por ser uma minissérie original em 4 partes, eles usaram 2 capas, porque aqui nós tivemos 2 partes. E as outras 2 capas não foram utilizadas. Teria espaço dentro do gibi para isso. Uma delas é muito bonita e infelizmente se perdeu. E tanto na edição 1 quanto na edição 2, a gente tem aqui no sentido vertical e aqui no sentido horizontal. Tá? Isso é uma splash page, aquelas páginas duplas tão características dos gibis da Image. E tanto na edição 1 quanto na edição 2, eles juntam uma splash page e mudam o sentido dela para ocupar uma folha em vez de 2. O que, como vocês viram, deixa a arte bem diminuta. Não atrapalha a leitura, mas não é legal. Nessa aqui eles mantiveram o splash page original. Uma grande diferença. Fora isso, a edição, que na época custava R$ 5,50, algo inimaginável para os tempos de hoje, é bem legal, mas faço essas ressalvas aí, a não utilização das capas originais, as nomenclaturas que estão divididas e a essas splash page. Com relação à edição norte-americana, como eu já falei,
Lá ela saiu pela Image, porque ela é do início de 1994, ou seja, a Image bem embrionária, e aqui ela saiu no final de 1999. Por isso que aqui sai com o selo da Wildstorm na capa e lá com o selo da Image. Lá eram 4 partes, aqui foi compilado em 2. Por ser o início da Image, tu nota na leitura que eu fiz quando essa minissérie saiu em 1999 e refiz agora, mais de 25 anos depois, para gravar o vídeo para vocês. Por quê? Porque a maneira como a gente enxerga o produto que a gente lê um quarto de século depois é muito diferente, né? Então eu queria passar por essa experiência. Eu adoro o desenhista dessa série, né, que é o Brett Bloch. Adoro ele até hoje, está desenhando Spawn. E eu gosto muito, muito dele. O roteiro eu não falei, mas é do Jim Lee com o Brandon Choi, né, os caras bem originários da Image. E o que a gente tem nesse gibi é aquilo que a Image fazia no seu início em todos os seus estúdios. Isso aqui é um interséries, porque os personagens têm as suas séries ou estão em outros grupos, e essa minissérie ela fica no meio disso tudo, né? Até a edição brasileira poderia ter ajudado o leitor e situado sobre quem é quem dentro desse universo, coisa que ela não faz. Porque mesmo na época, em 1999, com certeza muitas pessoas ainda não tinham passado pelos gibis da Abril, da Globo e da Mitos. Mas essa série, para quem acompanhou nos Estados Unidos no seu lançamento, ela é um meio do caminho entre diversos acontecimentos. Por quê? Todos os estúdios originários da Image, eles tentavam criar um universo coeso, mostrar para o leitor que aquele universo deles era um universo como o DC e como o Marvel. Tudo acontecia ali dentro, todo mundo se conhecia, e algo que acontecia num título acabava tendo um reflexo no outro. E isso não só acontecia entre os estúdios, mas de um estúdio com o outro, porque o Youngblood, por exemplo, é citado aqui, coisa que eles faziam muito no início, para mostrar que, apesar de cada estúdio ser um universo, todo mundo estava no mesmo universo. O que me chama muito a atenção na história é essa necessidade deles de passarem seriedade num gibi de hominho. Gente, isso aqui é um gibi de hominho Image, anos 90 total. Cara fortão, mulher sensual, vingança de herói que foi esquecido, monstros com garra, e tudo mais que vocês possam imaginar que é absolutamente clichê. Tá? Então é clichêzão assim, ó, na raiz. Então, o cara tentar passar com seriedade isso, hoje, 25 anos depois, é um pouco estranho, né? Quando eu li a primeira vez, muito mais novo, para mim era mais um gibi Image e eu gosto dos gibis Image. Lendo 25 anos depois, tu nota que, sabe, é desproporcional tu gastar tanta energia para tentar passar seriedade num gibi que tinha, né, a função de ser bonito e não inteligente. Com certeza essa não é uma daquelas leituras tipo Cavaleiro das Trevas, Crise nas Infinitas Terras ou Piada Mortal, que depois de 40 anos tu relê e ainda acha ela absolutamente brilhante e extraordinária. Mas isso aqui é aquele bom gibi. A função primordial do gibi, quando ele foi criado, o comics, era ser um entretenimento extremamente barato, coisa bem diferente do que a gente tem hoje. E isso aqui funciona como isso, funciona como um entretenimento barato, porque não dá para levar a sério as situações que acontecem dentro do gibi. Vale pela bela arte e vale pela nostalgia de voltar 25 anos depois a um dos pilares da Image clássica, que era a Wildstorm do Jim Lee. O gibi é muito antigo, né? Vocês vão encontrar a versão em inglês em várias plataformas aí, talvez achem a versão em português traduzida em um outro site, e com certeza ainda deve existir em algum sebo Brasil afora, por um valor que não deve ser muito alto, porque esses gibis da Image não tiveram uma grande valorização. Para quem curte um desenho bom e um gibi de escape, fica a dica. De resto, pessoal, muito obrigado pela paciência de estarem aqui há 10 minutos comigo, e eu espero que semana que vem a gente se encontre de novo. Beijo no coração e um grande abraço para todo mundo.